Jesus não veio trazer paz. Você sabia disso? Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então fique conosco até o final deste vídeo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levar a todos vocês a mensagem genuína, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma e que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. Amigo, inscreva-se em nosso canal. É muito importante que você se inscreva. Também é importante que você compartilhe com seus amigos. É também muito importante que você deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de fazer aquele comentário. Aproveite e faça o seu pedido de oração. Amém? Graças a Deus. Prepare-se, porque o tema de hoje é muito importante. O texto bíblico que o Espírito Santo tem para nos ensinar está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia, glória a Deus, que nós continuamos aprendendo com Jesus. Esse texto, amigo, faz parte dos ensinamentos, das instruções que Jesus deu aos 12 apóstolos, quando ele, Jesus, os comissionou para que eles saíssem 2 em 2, levando a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho, que o apóstolo Paulo declarou que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amigo, é por isso que o projeto Ide Pregai se propõe a pregar a verdade, pois é a verdade que liberta. Continue conosco até o final deste vídeo. Vamos agora para a primeira parte da mensagem de hoje. O que vai acontecer com quem confessa Jesus como Salvador? É interessante este tópico. Texto bíblico, pastora Sara. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra que nós acabamos de ouvir aqui para sustentar o tema deste tópico.
o que é que vai acontecer com aquele que confessa Jesus como seu Senhor. Porque, amigo, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, a responsabilidade é muito grande, porque você abandona o mundo lá fora. E você está dizendo, ora, daqui para frente, essa confissão que Jesus é o Senhor e Salvador, no mundo espiritual, os demônios vão entender, olha, daqui para frente ele abandonou tudo que ele estava fazendo de errado na vida dele. Agora ele vai ser seguidor de Cristo. Agora ele vai ter o nome dele registrado no livro da vida. Agora ele não vai ser mais simplesmente um cidadão da terra. Ele vai continuar, sim, sendo cidadão da terra, mas agora ele vai ter uma nova cidadania. Agora ele vai morar no céu. Então, amigo, está dando para você perceber a importância da gente ouvir a pregação do Evangelho e tomar uma decisão de ser um verdadeiro seguidor de Cristo, de ser um verdadeiro cristão. Porque não adianta você dizer, eu sou cristão, e viver semelhante ao mundo lá fora. Inclusive, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, está escrito, o apóstolo Paulo fazendo até uma súplica, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele conclui, já no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, nós não podemos viver mais de acordo com o mundo, com a forma do mundo, com o sistema deste mundo, não. Agora nós temos que mudar, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é Deus que vai nos transformar, somos nós que temos que tomar a decisão de viver uma nova vida, como Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida significa dizer que agora você vai viver uma nova vida. Esse sistema mundano, corrompido pelo pecado, influenciado por Satanás, porque lá na primeira epístola do apóstolo João 5,19, lá está escrito que o mundo jaz no maligno. Este sistema lá fora está sendo corrompido por Satanás. É muito sério, amigo. Então, confessar a Jesus implica que nós vivamos diferente. É por isso que está escrito lá no capítulo 3 de Malaquias. E então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você entendeu, amigo? Então, este versículo 32 é profundo, porque o versículo 33 diz assim, porém aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, aquele que confessar vai ser reconhecido. A partir do dia do arrebatamento da igreja, Jesus vai nos apresentar de um por um. Olha, esse aqui, paizinho, ouviu a voz do Evangelho, se converteu, mudou de vida, por isso ele está aqui. E os que negarem vão ser lançados no lago de fogo. Por isso que há uma diferença entre aquele que confessa Jesus e aquele que nega. Então, amigo, aproveite esta oportunidade e aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Por favor, não negue Jesus, porque o preço que você vai pagar vai ser um preço eterno. Você vai receber aquela sentença que está lá no capítulo 25 deste mesmo livro de Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus seguidores. Amém? Vamos agora para
a segunda parte da mensagem, para o segundo ponto. Os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Vamos para o texto bíblico, pastora Sara. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Pois é, meus irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jesus, ele não veio a este mundo fazer média com as autoridades religiosas que já tinham naquele tempo. Muitas religiões, muitas denominações já existiam naquele tempo, seitas religiosas, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes e assim por diante. Pois é, então Jesus não veio fazer média com os religiosos daquele tempo. E hoje, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pregadores, aqueles que têm compromisso com Deus, não podem de maneira nenhuma fazer média com o pecado, pregar um evangelho para agradar as pessoas, um evangelho light, negativo. Jesus foi muito claro: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pastor, então como é que fica o que está escrito lá no capítulo 14 do Evangelho de João? Parece-me que é o versículo 28. Lá está escrito assim, presta atenção, porque não há contradição. A Bíblia não se contradiz. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E ele concluiu dizendo que não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Há alguma contradição? Não. Nós temos que analisar o contexto. O contexto de Mateus 10, 32 é diferente do contexto de João 14. João 10, 34, obrigado, pastora Sara. Vocês entenderam, meus amigos? Então, estou fazendo isso para alguém pode... Mas e aí, como é que fica? Temos que examinar o contexto. Pastor Jairo, mas o que significa nesta passagem de 34 e 35, que diz que ele veio trazer dissensão entre o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra? Exatamente, Jesus estava, na verdade, justificando por que ele disse que ele não veio trazer paz. Eu tiro por mim, pastora Sara. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e a minha família ficou dividida. Por quê? A palavra de Deus tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Até hoje, eu não sou muito bem aceito por parte de alguns irmãos. Nesse sentido. Nesse sentido. A palavra de Deus tem que se cumprir. Sabe por quê, pastora Sara? Porque nós somos indivíduos. Não existe outro Jairo, não existe uma outra Sara, nenhum outro irmão Gustavo, não. E também, pastor Jairo, acontece algumas vezes de uma filha aceitar Jesus e a mãe não aceitar. Foi por isso que aí nós vamos ver já para o próximo tópico. Há pessoas que deixam de aceitar a Cristo, pastora Sara, porque elas ficam preocupadas. E agora? O que é que o meu pai vai dizer? O que é que a minha mãe vai dizer? O que é que meu patrão, o que é que os meus amigos vão dizer? O que é que eles vão pensar de mim agora? Por isso que Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer dissensão, quer dizer, divisão. E para que não continue essa divisão, a pessoa tem que optar, ou a família ou Jesus. Por isso que a primeira parte aqui da mensagem diz: aquele que me confessar vai ter que pagar o preço. E aquele que negar também. E aquele que negar vai pagar um preço eterno, porque vai ser sentenciado, digo melhor, no dia do juízo. Amém? Está explicado por que Jesus não veio trazer paz? Neste sentido aqui, por isso que nós estamos examinando aqui o contexto
em que Jesus disse que ele não veio trazer paz. Tá bem? Ele veio trazer dissensão. Ele sabia que numa família, as famílias iam ficar divididas porque alguém teria que tomar a sua decisão, e a decisão, amigo, é individual. A salvação é individual. A minha decisão, hoje, meu pai, por exemplo, meu pai aceitou Jesus antes, porque o meu pai sempre, ele nunca negou, olha, eu tenho um filho que é pastor. Ele sentia alegria. Só que ele deixou para tomar a decisão dele já no finalzinho da vida. E eu acredito que ele, como ele era um homem muito sábio, ele deve ter imaginado a confusão que ia dar no meio da minha família, que é muito religiosa. E aí, no tempo certo, no tempo dirigido por Deus, ele confessou, ele fez o que está escrito aqui. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, Jesus, nesse momento, meu pai, Júlio Lima de Freitas, com certeza já foi apresentado para ele lá onde ele está na eternidade, no paraíso, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Vamos agora, pastora, fechar a mensagem com o terceiro tópico. Na ótica de Deus, quem é digno? Muito interessante. Texto bíblico. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu prezado irmão, meu amigo, é por isso que eu amo este meu Deus, este meu Jesus, este meu Consolador, Espírito Santo, este Deus triuno e verdadeiro. É maravilhoso quando nós passamos a ter intimidade com este Deus. Eu era religioso, mas não tinha intimidade com Deus. Agora, hoje eu não sou simplesmente religioso, hoje eu sou um cidadão do céu. Mas vamos aqui ao texto. Então, fala aqui sobre dignidade. Quem é digno? Então, amigo, por incrível que possa parecer, esta dignidade depende de nós, depende de mim e de você. Se você acha que seu pai é mais importante do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo, se você acha que o seu patrão, que a sua filha, que o seu filho, que a sociedade, viver só para agradar a sociedade, se você acha que isso é mais importante do que Deus, então você não é digno de ser reconhecido no universo como filho de Deus. Olha o que está escrito lá em João, neste mesmo evangelho, no capítulo 1. Veio para os que eram seus. Quem foi que veio? Jesus. Jesus veio para os que eram seus. Quem são esses seus aí? Os judeus. Porém, os seus, isto é, os judeus, não lhes receberam. Mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Isto é, aqueles que tiveram a coragem, a ousadia de tomar a decisão de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, você passa a ter dignidade espiritual diante de Deus. Você passa a ser reconhecido no mundo espiritual como um verdadeiro filho de Deus. Amigo, e esta
promessa é para você. Eu falei há pouco que esta dignidade espiritual já não depende mais de Deus, depende agora só de você. E aí? O que fazer diante destas verdades? Você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo? O Espírito Santo, que me inspirou a pregar, com base nesse texto, está dando a você a oportunidade de você, de verdade, deixar de ser um religioso, e você vai passar, a partir de agora, se você tomar a sua decisão, a ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cidadão do céu. Pastor, então, sendo assim, eu quero confessar a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aproveite, eu vou orar por você agora, faça a sua confissão, reúna aí a sua família e diga: eu quero agora, diante de vocês aqui, quero confessar que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, quero declarar que eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar e eu creio que Ele está vivo. Pronto, faça aí diante da sua família, diante dos seus amigos, e o seu nome vai ser registrado no livro da vida. Que bênção! Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a palavra da verdade, a voz do Evangelho. Pai, oro pelas pessoas que estão te aceitando de verdade, que estão confessando a ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Perdoa todas estas pessoas, registra os nomes delas no livro da vida e dá sabedoria, força, coragem para que elas permaneçam firmes neste propósito até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Gostaram? Se vocês gostaram, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!